Pai Celestial, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de amor, Deus de graça, Deus de poder. Pai querido e santo, nós queremos te render graças essa noite. Pai, muito obrigada. Obrigada por essa noite. Obrigada, Pai, porque nós estamos aqui reunidas em Teu nome. Obrigada, Pai, porque através de Cristo Jesus, nós sabemos que as nossas orações são ouvidas e nós podemos te chamar de Pai Celestial. Pai, a Tua palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria presente. Essa é uma verdade aqui nesta noite, Pai. Obrigado porque sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio. Então ministra aos nossos corações. Fala conosco nessa noite. Pai, obrigada pela Tua palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é caminho para nós, Pai, muito obrigada. Espírito Santo querido, esteja aqui no nosso meio, fala com a gente, ministra aos nossos corações, revela os segredos da palavra do nosso Pai aos nossos corações nesta noite. Pai querido, eu quero declarar uma noite de cura, salvação, libertação, em nome de Cristo Jesus. Pai, obrigada pela vida da minha irmã que se dispôs a estar aqui nesta noite. Pai, obrigada pela vida de cada uma. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo muito especial preparado para cada uma nesta noite, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, aleluia. Amém, queridas, boa noite. Eu quero ler um texto na palavra de Deus que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Glória a Deus. Esse é o Jesus que nós servimos, esse é o Jesus que nós amamos, e ele merece uma salva de palmas, né? Glória a Deus. Queridas, podem se sentar, por favor. Em nome da nossa pastora Andréia, do pastor Ivo, queremos dar a vocês, e de todo o ministério, né, da Comunhão Cristã Aba, queremos dar as boas-vindas a todas vocês. Bom, então, que bom que você veio, que bom que você está aqui essa noite, que bom que você disse sim para esse convite. E eu gostaria de perguntar, será que a gente tem visitante hoje? Temos alguma visitante, todas de casa? Amém, glória a Deus. Que bom, queridas, então, abra o seu coração, que Deus tem coisas maravilhosas, né, separadas para cada uma de nós. E com relação a recados, a gente não vai ter vídeo, né, mas me pediram para lembrá-las da feijoaba, que vai acontecer agora no dia 19/7. Os convites já estão disponíveis. Gente, diz que está assim, caprichada, hein? Uma chefe que vai preparar tudo com muito carinho, tá bom? Então, procurem a Valéria ali no final do culto, que ela já está com os convites disponíveis para vendas. E continuem abençoadas. Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz. Fui convidada a trazer aqui um momento de curiosidades para vocês. No culto de mulheres temos esse quadro, né? Que é o momento curiosidades. E não se preocupe, não vou ler o livro todo, é só faz parte da curiosidade que eu trouxe. Eu trouxe a curiosidade sobre uma mulher que foi o fundamento de dois grandes avivalistas britânicos do século XVIII. Quando eu era recém-casada, tinha 2 anos de casada, eu li esse livro aqui, ele é bem famoso, chama Sermão do Monte, que foi escrito por John Wesley. E logo no começo do livro me chamou muito a atenção sobre o que foi falado sobre a mãe de John Wesley, né, Susana Wesley. Eu não sabia, eu ainda nem era mãe, né, mas aquilo me deixou bem extasiada assim, de pensar
como ela fez isso e pensando que ela plantou uma semente muito grande na Inglaterra e até hoje, né? Alguém aqui já escutou falar da Igreja Metodista? Foi fundada por John Wesley e por seu irmão. Susannah Wesley, ela veio de uma tradição anglicana, né, da Inglaterra. Então, eles eram protestantes. E ela se casou e ela teve só 19 filhos. 19 filhos. Porém, que sobreviveram e cresceram, tudo, foram 9 filhos. E 2 deles, né, foram John Wesley e Charles Wesley, que são os 2 fundadores, né, do metodismo. E esses 2 irmãos, eles foram responsáveis por um grande despertamento espiritual na Inglaterra no século XVIII. E a gente sempre se pergunta, né, mas por que essas pessoas foram escolhidas, né? Por que Deus escolheu esses 2 homens? E a gente vai vendo que foram plantadas sementes nesses homens, né, pela mãe, por essa mãe. E ela orava para que... Ela não sabia, óbvio, que eles iam ser... Até hoje, né, em 2025, a gente estaria falando dos filhos dela, né? Não imaginava, na rotina diária dela, simples, devocional, de que, quando ela orava para os filhos dela, que o Senhor ia fazer o que o Senhor fez através dos filhos dela. Mas eu queria ler aqui uma parte que me chamou assim a atenção. O apelido dela, né, ela é conhecida na Inglaterra como mãe do metodismo, né? E fala assim que Susannah é conhecida como mãe do metodismo por ter gerado John e Charles Wesley. Também se acredita a ela ter criado os filhos numa disciplinada atmosfera cristã, que em anos posteriores tornou-se o fundamento da disciplina metodista de John e Carlos praticaram na educação e no seu ministério. E ela fala aqui, sobre a criação de filhos, ela escreveu assim: logo que eles aprendiam a falar, sem contar que essa mãe, né, naquela época não tinha creche e tudo, né, então ela que alfabetizou os filhos, e ela alfabetizou seus filhos com o quê? Com a palavra de Deus. Então, assim que eles começavam a falar, ela começava o ensino do versículo bíblico e o ensino dos primeiros versículos. E assim que eles começavam, né, estava ali na idade de 4 para 5 anos, ela começava a alfabetizar os seus filhos, né? E o que me chamou muita atenção é que ela tinha uma rotina devocional não rígida no sentido assim rígida assim, de todo dia ela fazia isso. Os filhos falam que ela não abria sessão para que isso acontecesse no dia dela. Então, diz que todo dia ela orava, mais ou menos num tempo de 2 horas. Falei, mas como assim? Essa mulher pariu 19 filhos e orava por 2 horas, né? E nem tinha tecnologia. Isso me chamou muita atenção. E a maneira como ela fazia. Ela não tinha um quarto, né, de oração, não tinha um ambiente separado. E imagina, né? Aqueles monte de filhos, eu com 2, eu já falo, meu Deus, eu já não consigo. Imagina, então ela disse que ela pegava o avental dos afazeres dela, ela se cobria com aquele avental, sentava numa cadeira e ela explicava para os filhos dela. Deixava um cuidando do outro, né, naquela escadinha, falava assim, ninguém pode me interromper enquanto eu estiver com o avental, porque eu estou no momento mais importante do meu dia, eu estou falando com o meu Senhor. Então, ela se cobria com aquele avental e ficava lá. Ficava. Aí, quando ela descobria o rosto, aí eles falavam, tá, agora a gente pode falar com a mamãe. E ela ensinou todos os seus filhos a terem esse relacionamento diário com Deus. Né? E claro que quando o John e o Charles eles cresceram, principalmente o John, ele foi ter uma trajetória na igreja, de ser pastor e tal, e ele foi para a América evangelizar, né? Hoje Estados Unidos. Ele foi lá e que eu acho muito curioso que aí ele conta aqui no livro que foi o dia da conversão dele. Apesar dele já ter nascido nesse lar, que a mãe já mostrava para ele esse relacionamento diário, que Deus era vivo e que ela conversava com Deus todo dia, por bastante tempo, né? Porque como você vai conversar por 2 horas com uma pessoa que é morta ou que não existe, né? Então, a mãe dele mostrou, Deus é vivo, eu falo com ele. E ele
mas ele ficou muito preso, né, nos métodos, numa disciplina. E ele foi numa viagem evangelizar, né, converter pessoas, né, fala que ele foi para o estado da Geórgia. E ali ele se deparou com pessoas que ativaram esse despertamento ainda mais espiritual dele. Diz que quando ele estava, né, indo para a Geórgia, fala que ele estava numa embarcação, né, e tinha ali uma turma, né, de amigos, famílias, que também estavam indo para lá. E daí ele descobriu que eles também eram cristãos. E eles eram intitulados de moravianos. Não sei se alguém já ouviu falar dos morávios. São cristãos que ficaram muito famosos também por causa do evangelismo. E eles estavam indo para a Geórgia também. E diz que essa embarcação pegou muitas tempestades, e ele fala assim que ele marcava, né, o John com a equipe dele, os horários rígidos para eles orarem e terem as disciplinas espirituais, mas ele ficava observando como esses outros cristãos agiam. E ele fala que eles estavam sempre alegres fazendo as atividades menores, mais humildes da embarcação, e sempre alegres, e louvando e cantando. Tudo que eles faziam, eles louvavam e cantavam. Mas até que chegou um dia que eles enfrentaram uma tempestade muito grande e todo mundo pensou que eles iam morrer. E aí ele ficou impressionado e ele foi lá perguntar assim para os moráveis, que eles continuaram cantando alegre, como assim, o mundo caindo e eles lá, né, tranquilo. Aí o John, pastor, né, que foi evangelizar, e foi lá e perguntou para eles: olha, vocês não ficaram com medo? E daí o pastor responsável por eles falou: graças a Deus, não. Aí ele disse, ficou pensando, e ele falou: mas e as mulheres e as crianças, também não ficaram com medo? E ele responde: não, nossas mulheres e nossas crianças não têm medo da morte. Aí ele ficou assim, tipo assim, ficou pensando, será que eles não têm medo por causa de Cristo? Mas eu também tenho Cristo, por que eu tenho medo e eles não têm? E aí ele começou a entrar numa catarse, assim, né? E ele ficou muito impressionado, e ele marca esse dia nos escritos dele como o dia de uma verdadeira conversão do coração dele, né? Ele diz assim, né? Fui à América converter os índios, mas ai de mim, quem me converteria? Ele falou, eu tenho uma bela religião de verão, consigo falar bem e creio enquanto o perigo não me ronda. Mas quando a morte me chegou de frente, o meu espírito se perturbou. E ele falou assim, e agora eu creio que o evangelho é verdade. Agora ele cria dessa experiência de morte, ele falou, agora eu creio que o evangelho é verdade. Porque antes eu mostrava a minha fé por obras, arriscava todo o meu ser nisso. E agora ele disse assim, se disserem que eu tenho fé, até os demônios têm fé, mas o que aproveita? Eu quero uma fé verdadeira, uma fé que é uma verdadeira segurança e confiança em Deus, pelos méritos de Jesus Cristo, e não pelas minhas obras. E uma fé que diz que os meus pecados são perdoados e eu sou verdadeiramente reconciliado no favor de Deus. Eu quero aquela fé que ninguém pode ter sem saber que a tem. Uma fé muito grande, muito verdadeira. E John Wesley evangelizou em praças, ele rodou mais de, acho que foi 400 mil quilômetros de cavalo, ele, né, na época era no século XVIII, então ele ia evangelizar em prisões, em praças públicas, levava a palavra, e o irmão dele, ele fazia hinos, até hoje, muito famoso, ele escreveu mais de 40 mil hinos, Charles Wesley, e ele pegava, às vezes, músicas populares e inseria o evangelho e fazia as pessoas cantarem aquela música, ele era adorador. Então, a mãe, né, criou um adorador, um músico e um pregador do evangelho. E eu queria falar algumas frases que essa Susana falou, que a Susana Wesley deu, né, em cartas de aconselhamento. Ela falou assim, a educação dos filhos deve ser realizada como um trabalho que nós fazemos para Deus. Cada alma sob nosso cuidado deve ser tratada como um talento confiado pelo Senhor. Então, era assim que ela cuidava dos filhos dela. Ela não sabia qual seria o talento de cada um, que cada um faria, mas ela olhava para os filhos dela dessa forma. E sobre buscar a Deus, ela
dizia sempre fazer essa oração. Ela falava assim: ajuda-me, Senhor, a lembrar que a verdadeira religião não é algo separado da vida, mas é a própria vida, expressa em cada ação, palavra e pensamento do meu dia. E quando ela tinha esse momento do avental, depois que ela terminava, ela colocava cada filho vinha e ela orava por cada filho, né? E ela falava assim: Senhor, conceda-me a graça de guiar os meus filhos com sabedoria, de não perder nenhum deles, que cada um se torne um vaso de honra útil para o Senhor. E ela ainda falava, quando ela educava sobre a disciplina, né? Ela dizia assim, que o objetivo da educação, da disciplina, é formar um caráter conforme Cristo Jesus, e não apenas corrigir o comportamento das crianças, mas a educação da mãe era a responsabilidade de um discipulado. Ela, né, ela não falou com essas palavras, mas como isso? Ela fala, na minha educação eu não corrijo o comportamento, eu corrijo o coração conforme o Evangelho, né? Então foi assim, né, que essas crianças cresceram com uma educação muito intencional dessa mãe e que deu muitos frutos, né? John Wesley evangelizou muitas e muitas pessoas, e ele ensinou essas pessoas a terem esse relacionamento como a mãe dele tinha. Ele falava, olha, você não pode só vir na igreja, só vir na praça e escutar a palavra, você tem que ter uma vida devocional com o Senhor, porque você tem que conhecer o Senhor que você adora. Então, através as pessoas não tinham conhecimento disso, que elas poderiam, elas mesmas, pôr um avental e acessar Deus por 2 horas, né, falar com o Senhor. Então, com isso, ele teve um grande despertamento espiritual, de avivamento, e também de derramar do Espírito Santo na Inglaterra. Então, essas foram as curiosidades que eu quis trazer para vocês hoje. Amém? Permaneçam abençoadas. Eis-me aqui em tua presença, diante de graça imensa, teu amor me conquistou, com tua paz me abraças, me envolves com tua graça, teu perdão me inundou, desperto estou, atraído ao teu amor, meu coração é teu, não há temor, me entrego a ti, me rendo ao teu amor, oh, teu amor. Se me perco, tu me encontras, me restauras pra tua glória, meu Senhor. Tão lindo és, só tu és o meu abrigo, meu desejo é andar contigo, quero estar onde estás, desperto estou, atraído ao teu amor, meu coração é teu, não há temor, me entrego a ti, me rendo ao teu amor, oh, teu amor. Profundo amor lava meu interior, escuta o meu clamor, te dou tudo que sou, cantarei Jesus
teu amor, meu coração é teu. Não há temor, me entrego a ti, me rendo ao teu amor. Oh, teu amor. Profundo amor, lava meu interior, escuta o meu clamor, te dou tudo o que sou. Cantarei, Jesus, te buscarei, mas te conhecerei, por ti eu viverei. Profundo amor, lava meu interior, escuta o meu clamor, te dou tudo que sou. Cantarei, Jesus, te buscarei, mas te conhecerei, por ti eu viverei. Profundo amor, lava meu interior, escuta o meu clamor, te dou tudo que sou. Cantarei, Jesus, te buscarei, mas te conhecerei, por ti eu viverei. Profundo amor, lava meu interior, escuta o meu clamor, te dou tudo que sou. Cantarei, Jesus, te buscarei, mas te conhecerei, por ti eu viverei. Sim, Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo, pela tua presença aqui em nosso meio. Nós te agradecemos porque esse foi o dia que o Senhor fez. Nós recebemos esse dia como um dia de paz, um dia de alegria. Obrigada pela presença de cada irmã aqui, também daquelas que nos assistem online, Pai. Te agradecemos porque o teu Espírito Santo está em nosso meio e ele tem liberdade para fazer. Nós temos uma forma, nós temos um jeito, mas Espírito Santo, você tem liberdade. Faça da sua forma, faça do seu jeito. Que os nossos corações estejam abertos hoje para receber a porção da tua palavra. Nós declaramos as nossas mentes cativas ao Senhor. E nós damos uma ordem agora a Satanás e seus demônios, que têm prendido as nossas mentes, seja com alguma ansiedade, alguma preocupação do dia de amanhã. Nós declaramos, Satanás, você não tem liberdade no nosso meio. Pegue tudo aquilo que é seu e saia daqui agora, em nome de Cristo Jesus. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Que seja o teu Espírito Santo falando através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te cumprimentar, podem se assentar. E eu quero te cumprimentar com a graça e a paz. Sejam todas muito bem-vindas. Eu vou falar aqui só 2 horinhas, tá? Avisem os maridos, mandem mensagem, não fiquem preocupados, né? Vai dar tudo certo. Bom, eu quero compartilhar hoje um pequeno devocional que eu gosto muito que a Diane fala, né? Que primeiro tem que falar conosco, né? Então, para depois a gente compartilhar. Eu quero falar um pouquinho sobre Esther, né? A Bíblia nos conta sobre Esther. Esther, ela era uma jovem judia, órfã, e ela foi criada pelo seu primo, Mardoqueu. Ela vivia na Pérsia, na época do rei Assuero, e aconteceu, né, naquela época que ele estava dando um grande banquete, uma grande festa, e assim a rainha Vasti também estava dando uma grande festa junto com ele. Em dado momento, o rei pede para que, né, os seus eunucos chamem ela.
e ela se recusa, ela fala, não, eu estou dando minha festa aqui, eu fico aqui, você fica aí, cada um na sua festa, né? Mas não é bem assim que funciona. E ele foi buscar os conselhos, junto aos seus, né, conselheiros ali, eles aconselharam ele, não, vamos fazer um concurso, vamos, né, eleger uma nova rainha e vamos enviar cartas para todas as províncias, explicando que não é assim que funciona, e essas providências foram tomadas. E ele enviou cartas, né, e nisso se reuniram lá para fazer um novo concurso. E Esther, né, estava lá no meio dessas moças, jovens, virgens, que participaram desse concurso. E a Bíblia nos conta que Esther era uma moça formosa de porte e de semblante. Significa que Esther, ela era uma moça bonita. E a Bíblia também nos conta que quando, né, todas elas já estavam preparadas e todas elas entraram na presença do rei, ela chamou a atenção do rei, né? Com a sua beleza e a sua graça, ela foi escolhida como rainha da Pérsia. E, em dado momento, um dos conselheiros do rei, Assuero, que se chama Amã, ele entrava, ele tinha toda a liberdade para entrar ali no palácio, falar com o rei, e ele percebeu que Mardoqueu, né, o primo de Esther, que sempre estava ali na porta, ele não se curvava a ele. Então, ele aconselhou o rei a criar um decreto que todos aqueles municípios, né, vamos chamar assim, que tivessem uma lei diferente, no caso, eles tinham vários deuses e os judeus apenas um deus. Todos aqueles que tivessem, né, que fossem diferentes daquilo que estava ali do rei, né, do rei Assuero, eles deveriam ser aniquilados, eles deveriam ser mortos. Isso incluía a família de Esther, inclusive ela. E com aquela notícia, Mardoqueu se preocupou muito, né? A Bíblia conta que ele se vestiu de pano de saco, isso representa que ele estava ali em completo luto, preocupado mesmo, e procurou pela rainha Esther. E ele explicou tudo aquilo que estava acontecendo e essa interpretação própria, tá? Eu imagino que Esther deve ter ficado assim, poxa, mas agora que eu consegui, né? Agora que eu estou aqui, de boa, que eu sou rainha. Ele explicou, mas não é assim tão fácil entrar na presença do rei, eu preciso que ele estenda o cetro dele. E aí, né, vem uma frase que Mardoqueu diz para ela, que a gente ouve, né, eu acho que a maioria conhece, que está em Esther 4:14, que diz, quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. E eu, das vezes que eu li, eu fiquei pensando, né? Poxa, ela passou por tudo isso, né? Esther era órfã, foi criada pelo seu primo, aí passou por todo aquele concurso de beleza, um concurso demorado, não era assim, né? Não é que nem hoje, a gente vai no salão e 1 horinha faz a mão, 1 hora e meia faz a mão e o pé e sai, né? Uma princesa de lá de dentro. Não era bem assim que funcionava. E aí eu fiquei pensando... Eu fiquei, né, casando com um pensamento meu, que às vezes, não sei se acontece, eu acho que aqui no Brasil não acontece, eu acho que acontece só lá na China. Quando está tudo bem, de repente acontece alguma coisa, assim, tipo, o carro quebra, está tudo certo, furou um pneu, deu um problema não sei aonde, estoura um cano. Mas eu acho que aqui não acontece, eu acho que só acontece em outros países. E eu, quando li isso daqui, eu fiquei pensando, nossa, isso já aconteceu comigo, né? Está tudo bonitinho, pensando assim, não, esse mês vai ser top. E aí, acontece alguma coisa, né? E me veio muito isso. E também refletindo um pouco naquilo que o Pio, né, trouxe no aniversário, ele dando aquele exemplo de uma jovem que chegou para ele e falou assim, Pio, vamos orar, que eu preciso mudar de emprego. Lá no meu emprego é um caos, lá no meu emprego ninguém acredita em Deus, todo mundo um é disso, o outro é daquilo, o outro não sei o quê. Mas será que não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Porque nós, segundo a Bíblia, nós somos rainhas, certo? Nós estamos assentados nos lugares celestiais, né? Nós somos assim como Cristo é. Então, a gente tem ali duas opções. Se posicionar como sendo influenciado pelo que está acontecendo, ou se posicionar como a Bíblia diz, e influenciar aquilo que está acontecendo, né?
tem uma mensagem do Pio também, que ele fala sobre termômetro e termostato. O termômetro, ele mede a temperatura. Então, vamos supor que aqui dentro está 23 graus, o termômetro vai dizer que aqui dentro está 23 graus. Só que dentro de cada aparelho de ar-condicionado existe um termostato, que é ele que determina se vai estar 23, se vai estar 19, se vai estar 25, conforme o que a gente programa. E eu fiquei pensando, né, diante de algumas situações adversas, quem nós somos? Nós somos um termostato ou nós somos um termômetro? Porque a Bíblia, ela diz que nós somos um termostato, que nós temos o poder de influenciar as situações. Ou nós somos um termômetro, né? O termômetro é aquele que vai falando, né? De repente, você chega em mim e fala, Mayara, tudo bem? Não está bem, não. Está bem, não, o pneu furou, quebrou o cano lá em casa, e pipipi. Eu estou sendo um termômetro. Estou relatando circunstâncias, aquilo que está acontecendo. Ou, né, como a gente viu na Bíblia, tem a frase, né? Tudo vai bem. Ela é um termostato. Então, nós temos a opção, nós podemos escolher. E Esther, ela foi um termostato. Né? Ela se posicionou, ela orou, ela buscou a Deus. E a gente sabe ali, para finalizar a história de Esther, que deu tudo certo. Depois vocês leem em casa, porque senão a gente acaba demorando muito, né? Depois, uma tarefinha de casa, terminar de ler o livro de Esther, mas o spoiler é que deu tudo certo. Mas a Bíblia nos chama para ser termostato e não termômetro. Tá, Mayara, beleza, eu entendi. Entendi que diante de uma situação ruim, de uma circunstância adversa, eu tenho a opção de falar da situação, da circunstância, ou falar o que a Bíblia diz. Mas e aí? E aí, o que eu faço? Né? Como que é isso? Lucas 10:19 diz assim, eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Ou seja, nós temos, de acordo com a Bíblia, se a Bíblia é verdade, então nós temos isso, né? Nós partimos do princípio que o que a Bíblia diz é verdade, e não o que os noticiários dizem. Então, nós temos essa autoridade em Cristo Jesus para pisarmos sobre cobras e escorpiões. Então, nós temos autoridade para mudar as circunstâncias de acordo com aquilo que falamos. Eu não passei para a Ju, mas em Provérbios diz que a nossa língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E aqueles que comem do seu fruto é que vão se saciar. Então, se eu falo palavras de morte, eu vou receber palavras de morte. Se eu falo palavras de vida, eu vou colher palavras de vida. Aquilo que a gente semeia se eu plantar milho, vai nascer milho, não vai nascer abacaxi. E é assim. E muitas vezes, não sei se acontece com vocês, mas eu acho que não. Mas esses dias atrás eu estava pensando assim, falei, poxa vida, Deus, mas justo comigo? Mas justo comigo? Mas aí eu volto, né? E Deus falou comigo. Mas quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te chamou para ser rainha, né? E a Bíblia também nos diz, em Mateus 5:14, do 14 ao 16, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem seu Pai que estás no céu. Então, nós fomos chamadas para sermos a luz do mundo. Se nós estamos diante de uma situação adversa, é para sermos a luz naquele local, através da palavra de Deus, levando. A Bíblia ainda nos diz que nós devemos suportar-nos uns aos outros. Então, e o suportar não é, né, de aguentar. Eu vou suportar porque eu vou aguentar fulano. Não é fulano, não, chato, eu vou aguentar. Não, está dizendo que nós devemos suportar. Então, se a Diane está meio capenga e eu estou bem, eu vou suportar a Diane. Se eu estou meio capenga e a Diane está bem, ela vai me suportar. E junto nós vamos avançar, né? Então, foi para isso que Deus nos chamou, para sermos a luz do mundo. Então, se nós, de repente, estamos em algum ambiente de trevas, que nem aquele exemplo que o Pio deu da jovem que estava no local de trabalho, simulando que né, um local de trevas, ela foi chamada para ser luz do mundo.
Então, se há alguma situação adversa, para que nós sejamos essa luz do mundo. E a verdade está na palavra de Deus. O versículo de Marcos 11, 23 diz: porque em verdade vos digo, que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e o mais importante aqui, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que lhe disser, ele será feito. Então, se nós cremos, se nós partimos do princípio que aquilo que a Bíblia diz é verdade, então é verdade. Se nós dissermos para esse monte, sai daqui e vai para lá, nós crermos a ponto de não duvidar no nosso coração, é isso que vai acontecer. Então, que a conclusão, chegando a uma conclusão, é que nós devemos declarar aquilo que a Bíblia diz, sermos um termostato e não um termômetro, através da oração, através da declaração da palavra de Deus sobre as situações, né? Então, se alguém estiver passando por uma situação adversa no financeiro, diz aquilo que diz em Coríntios 8:9, que diz que nós, né, nós somos ricos porque Jesus se fez pobre, né? Então, eu acho que não passei isso para você, Ju, perdão. A Bíblia diz, né, que Cristo se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. E a Bíblia também diz que Ele nos deu tudo, para a vida e para a piedade. Então, nós já temos tudo em Cristo Jesus. Se, de repente, aquilo que você vê, abre a sua conta bancária, e você vê, não é aquilo que a Bíblia diz, declare aquilo que a Bíblia diz a respeito das suas finanças. Que você é abundante, que você tem tudo para a vida e para a piedade. Se porte como alguém. Se alguém pergunta para você, como que tá? Não, eu não posso, porque eu tenho uma conhecida que sempre fala assim, não, eu sou pobre. Tá bom. Ela tem declarado, eu sou pobre. É uma brincadeira, a gente faz muito isso com o Lucas, né? Lucas, você é pobre ou você é rico? Aí ele fala, brincando, ele sempre fala brincando, porque ele gosta disso, né? Aí ele fala, eu sou cobre, não é nem pobre, eu sou cobre. Aí eu, resposta errada. Aí ele dá risada e fala, não, eu sou rico. Então, ensinar, né, como a Lari estava falando, né, da mãe dos 19 filhos apenas, declarar a palavra, ensinar a eles o que a palavra de Deus diz. Né? A Bíblia diz que em Cristo nós somos ricos, nós somos mais que vencedores, nós somos corajosas. Se, de repente, tem alguma área da saúde, né, em Isaías 53:4 diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si. Muitas vezes algumas pessoas têm o costume de falar assim, e a minha diabetes, a minha pressão alta. Não é sua, irmã. Chuta que é laço, não é sua. Se você falar a minha dívida, a minha depressão, a minha dor de cabeça, a minha dor nas costas, ela vai se tornar sua. Né? Ela não é sua. Ele verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Sobre a família, em Josué 24:15 diz, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E essa é a verdade. Sobre os filhos, Isaías 54:13 diz, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Então, essa é a verdade. Né, não declararmos, de repente, a criança ali meio agitada, meio acelerada, né? O meu, graças a Deus, ele é uma paz, né, não corre atrás de mim enquanto eu estou servindo, é bem tranquilo. Mas ele é uma bênção. Né, ele já serve da forma dele, né, é o jeitinho que Deus fez. E eu acho muito legal que, acho que foi o Léo e a Gi que falou no dia, né, nós só não devemos atrapalhar a Deus, né, Gi? Eles são uma bênção, a gente só não precisa atrapalhar, é a nossa missão, não atrapalhar, a gente já está avançando. Sobre a nossa mente e os nossos pensamentos, em 2 Coríntios 10:5 diz, destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Em Filipenses também diz, mas eu nem passei para Ju, que aquilo que nós devemos pensar. Mas o que nós devemos pensar?
Ali em Filipenses diz, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é santo. Isso deve ser o nosso pensamento. Então, isso é uma coisa que eu tenho feito praticamente diariamente comigo. Quando vem algum pensamento assim meio cabuloso, assim, eu já boto a mão na minha cabeça e falo, tudo aquilo que é santo, eu anotei na minha agenda. Porque às vezes fica difícil pegar ali e achar. Eu coloquei na minha agenda, eu já leio, eu já declaro isso sobre a minha casa, sobre a minha mente. Sobre o nosso crescimento espiritual. Em 2 Pedro 3, 18 diz, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. E, para finalizar, né, o tema do nosso ano, que é Isaías 60, ele diz exatamente isso, é o nosso tempo de levantar. Esse não é o nosso tempo de recuar, ou de, aconteceu alguma coisa, não, eu vou vir aqui, eu vou chorar ali no canto e tal. Não, é tempo de se levantar. O nosso tema do ano é, levanta-te, ali está, refúgio, ou resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Esse é o nosso tempo, é para isso que nós fomos chamadas, para fazer a diferença, para sermos luz. Né? Se de repente está passando por alguma situação adversa, eu te lembro, quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Nós somos rainha, e como rainhas nós devemos exercer a influência e não sermos influenciados pelas circunstâncias. Né? Declarar a palavra, está ali passando, de repente, tem alguém perto de você que está passando por algo, declare a palavra de Deus. Tenha relacionamento com a palavra, porque a única forma de nós sabermos o que a Bíblia tem a nosso respeito é nos relacionarmos com a palavra. A Bíblia, ela é um manual nosso de vida. Quem nós somos, né? A sua identidade, ela está aqui. Ela não é aquilo que você está passando, ela não é aquilo que o mundo diz. Os seus filhos, eles não se perderão. Eles serão bênção aqui na igreja, eles já são, eles servem, eles avançam, a nossa casa, ela serve ao Senhor, nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o nosso tempo, como tema do nosso ano, para nós nos levantarmos, resplandecermos, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor está nascendo sobre cada uma de nós. Amém? Amém. Então, lembrando, quem sabe não foi para um momento como esse, que cada uma de nós aqui chegamos à posição de rainhas, para influenciar, para sermos luz e para fazermos a diferença onde nós estamos, levando o amor de Cristo, levando o amor de Deus para aqueles que precisam. Amém? Eu queria pedir para as irmãs se colocar em pé, nós vamos orar, depois teremos um tempo de comunhão. Pai, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, novamente, reunidas, glorificando ao Senhor. Muito obrigada porque a Tua palavra, ela é a verdade sobre as nossas vidas. Muito obrigada porque nós recebemos o Teu Santo Espírito. Muito obrigada porque essa palavra caiu em solo fértil e ela germinará e ela crescerá 100 por 1, Pai. Muito obrigada pelo Teu Espírito Santo que tem liberdade, que tem ministrado. Nós damos agora uma ordem a Satanás e seus demônios que soltem agora tudo aquilo que eles têm prendido da vida das minhas irmãs, Pai, na família, na saúde. Nós declaramos que elas são saudáveis, nós declaramos as mentes delas cativas ao Senhor, nós declaramos que elas pensam tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é bom, nós declaramos que elas são rainhas, que elas se levantarão, que elas influenciarão aonde elas estão. Muito obrigada porque elas são como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Muito obrigada porque tudo aquilo que elas fazem prospera. Muito obrigada porque onde elas colocam a sola dos pés delas, aquele ambiente ali é delas. Muito obrigada porque elas têm liberdade no Teu Espírito Santo. Muito obrigada, Pai, pela Tua santa e doce presença aqui no nosso meio, Pai. Nós queremos Te agradecer por essa igreja. Obrigada pela vida do pastor Ivo e da pastora Andréia, que tem nos cuidado com tanto carinho. Sejam com eles também, ministrando a vida deles. Te agradecemos, Pai. Novamente, em nome de Cristo Jesus, se há um sentimento em nosso coração, esse sentimento é de gratidão pela Tua presença em nosso meio. Em nome de Cristo Jesus, amém. Fiquem de pé por mais um
louvor.